Vamos lá. Eu vou tentar um pouquinho substituir a Juliana aqui. É difícil, mas eu vou tentar fazer o possível. Bom dia a todos. Em nome do grupo AGK, em parceria com a Penha e Korfmann, agradecemos os parceiros, colaboradores, convidados, clientes, todos nos prestigiaram para esse evento sensacional. É um tema muito importante no momento. Para todos, eu acho que todos que são empresários aqui vai estar com essa dor de cabeça aí no início de janeiro. Então, nós promovemos junto com eles esse bate-papo com a gente aqui para ver esclarecer. Gostaria que durante o evento com o Dr. Ricardo e o Dr. Bruno, a gente mantivesse aí o áudio fechado, porque pelo chat o Jonathan vai ordenar essas perguntas aí e no final a gente vai ficar aberto para tirar dúvidas. Caso o tempo se exceda, o Dr. Ricardo e o Dr. Bruno se comprometem a recebê-los por e-mail, imediatamente responder a todos. E eles estarão à disposição. Então, em nome do nosso grupo, desejo a todos um excelente evento, excelente entendimento, boa palestra e parabéns a nós. Doutor Ricardo, doutor Bruno, o palco é de vocês. Agora, por favor. Obrigado, Orlando. Bom dia a todos. É um prazer enorme ver a casa cheia. Queria agradecer não só a Orlando, mas a todo o time da AGK, em nome do PK, em meu nome, em nome do Bruno. O Bruno está aqui comigo. Ele vai fazer o contraponto a mim. Então, quando eu falar que a reforma é boa, ele vai falar que é ruim. Quando eu falar que é ruim, ele vai falar que é boa. Ele está aqui para fazer o papel do advogado do diabo, para vocês terem a visão mais ampla possível, né? Acho que o tema, todos sabem, se temos a casa cheia aqui é porque está todo mundo preocupado, apreensivo com relação a como a reforma tributária vai se desenrolar. Então, a gente tem uma preocupação sempre de tentar trazer as coisas mais para o dia a dia possível, né? Então, vamos falar um pouquinho da reforma tributária, vamos falar um pouquinho da reforma tributária sobre o consumo, essa que vai alterar PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, e ao final, a gente reservou um tempinho também para falar com vocês sobre a reforma tributária de imposto de renda, que vai afetar basicamente a tributação de dividendos. Tá? Também é um tema quente, também está sendo discutido no Congresso nesse momento, e vai afetar muitos empresários aqui no Brasil. Então, a gente vai dispor de um tempinho para tratar desse tema também. Tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora, com a nossa apresentação. Imagino que vocês já estejam vendo, né? Eu vou estar com a apresentação aqui na minha frente, tenho só 4 janelinhas aqui vendo vocês, então não vou conseguir ver todo mundo. Então, Orlando, Jonathan, Bruno, se vocês puderem me avisando aí se tiver algum comentário, alguma pergunta no chat, que a gente possa endereçar imediatamente, senão ao final a gente endereça as perguntas, os questionamentos, tá? Então vamos lá. Qual que é o contexto, né? Acho que é sempre importante para a gente, antes da gente ter o quê e como e quando, é importante a gente ter o contexto das coisas que estão acontecendo, né? Então, em que contexto a reforma tributária foi aprovada e que contexto a gente vive do ponto de vista tributário de arrecadação? A gente, obviamente, vive num momento em que o governo precisa aumentar a arrecadação. Então, vocês viram e devem ter experimentado na pele uma série de medidas pelas quais o governo tenta e tem tentado aumentar a arrecadação. Ora com IOF, ora com tributação de incentivos fiscais, ora mudando a tributação da subvenção para investimentos, ora tentando não, extinguindo o PERSE, tentando lá atrás extinguir a desoneração da folha de pagamento. Então, vocês veem que o contexto que a gente tem vivido é um contexto de necessidade de aumento da carga tributária, né? Então, apesar dessa reforma tributária ter o pressuposto teórico de que ela não vai aumentar a arrecadação, a expectativa que a gente tem
A expectativa que eu tenho, o Bruno deve ter uma expectativa diferente da minha, mas a expectativa que eu tenho é que a gente tenha, na prática, um aumento da carga tributária, tá? Obviamente que da forma, vocês vão entender por que eu estou falando isso, da forma que a reforma tributária está estruturada, a gente não vai ter efeitos homogêneos nem para todas as empresas, nem para todos os setores. Então, algumas empresas devem ter um aumento da carga tributária significativo, outras empresas vão ter uma redução da carga tributária, muitas vezes significativa também. Então, o que o governo tem prometido, eu desconfio um pouco disso, mas o que o governo tem prometido é que a gente não vai ter aumento total da carga tributária, ou seja, carga tributária de o que era carga tributária de PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, vai ser substituído pela carga tributária desses novos tributos que eu vou mencionar para vocês. Só que isso em nível global, em nível nacional, em nível Brasil. Ninguém nunca prometeu, e a proposta não está estruturada dessa forma, ninguém nunca prometeu que para as empresas individualmente não vai ter aumento ou redução da carga tributária, e vocês vão entender claramente por que isso vai acontecer. Eu tenho dito sempre com relação à forma tributária que a gente, apesar da gente esperar pelo melhor, a gente tem que se preparar para o pior, né? Então, eu não quero ser e não quero que vocês sejam pegos de calças curtas. Acho que planejamento para qualquer mudança importante, para qualquer mudança estrutural, como é a reforma tributária, é absolutamente necessário. Então, a gente está nesse cenário de necessidade de aumento de arrecadação, a gente já está implementando essa reforma tributária sobre o consumo, que é a instituição desse IVA dual, né, Imposto sobre Valor Agregado dual, porque são dois tributos, na verdade, que vão ser instituídos para tratar dessa tributação. A gente, na paralela, o governo está tratando da tributação de dividendos, tinha mandado uma medida provisória também que mudava a tributação de criptoativos, que mudava a tributação de aplicações financeiras, ela acabou caducando, mas isso é um item que está na pauta sempre do governo, né, tributação do mercado financeiro, e promete o governo uma reforma da tributação sobre a folha, da contribuição previdenciária, né? Diz ele que vai mandar um projeto de lei que está em gestação ainda, que ainda não foi finalizado, mas a promessa do governo é que virá uma reforma da tributação sobre a folha também, que ainda a gente não tem muita ideia de como vai ser. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho da reforma sobre o consumo e um pouquinho da tributação de dividendos, que é objeto de um projeto de lei também que está no Congresso. Então, o que vai acontecer? Qual que é o cenário da reforma da tributação sobre o consumo? A gente tem hoje 5 tributos que têm legislações diferentes, muitos legisladores, e não tem uniformidade de nada, não tem uniformidade de base de cálculo, não tem uniformidade de crédito, não tem uniformidade de critério, não tem sequer uniformidade sistemática. A gente tem alguns tributos que são não cumulativos, outros que são cumulativos, como é o caso do ISS, por exemplo. Nos tributos não cumulativos que a gente tem hoje, que são IPI, ICMS, PIS e COFINS, a não cumulatividade deles, cada um tem um conceito, né? Então, a não cumulatividade de PIS e COFINS tem um conceito próprio, a não cumulatividade de ICMS é um pouco mais restrita e de IPI ainda um pouco mais restrita do que a de ICMS também. Então, o que a reforma pretende é acabar com essa miríade, com essa multiplicidade, com essa enormidade de regulações que a gente tem. Então, se a gente tem cerca de 5.500 municípios no Brasil, a gente tem 5.500 legislações de ISS, por exemplo. 5.500 códigos de arrecadação, 5.500 municípios que legislam sobre alíquotas que podem variar ou variam em geral entre 2% e 5%. Então, assim, para quem tem uma atuação em mais de um município, e muitas vezes as empresas têm atuações em uma multiplicidade de municípios, ou em vários estados, administrar a legislação de ICMS por um lado e de ISS por outro é uma dificuldade enorme. Como é uma dificuldade também, eu tenho que conciliar, faço uma apuração de PIS e COFINS, depois eu faço outra apuração de ICMS, depois eu faço outra apuração de IPI, e eventualmente eu faço uma outra apuração de ISS ainda.
se for o caso de eu ser contribuinte de tudo. Então, o propósito dessa reforma é unificar isso, é diminuir a complexidade da administração tributária, né? E vocês sabem também que hoje a gente tem uma enormidade de benefícios fiscais sendo concedidos por municípios diferentes ou sendo concedidos por estados diferentes, é o que a gente resolveu chamar aqui no Brasil de guerra fiscal. Então, a gente tem muitas regiões do Brasil que só se desenvolveram do ponto de vista comercial ou industrial às custas movidas pelos incentivos fiscais. Então, a gente tem regiões de Minas ali, norte de Minas, algumas cidades do sul de Minas, que tem um motor muito forte nos incentivos fiscais. A gente tem região do Espírito Santo, que tem muitos importadores que no início, pelo menos, foram para lá por conta de incentivos fiscais. Em Santa Catarina, a gente tem regiões de incentivos fiscais. No Distrito Federal, na Zona Franca de Manaus, hoje a gente tem incentivos também em Alagoas, em Pernambuco. Então, que a gente, Mato Grosso do Sul tem incentivos fiscais importantes também. São Paulo também tem incentivos fiscais. Isso gera uma verdadeira queda de braço entre estados e municípios, porque os incentivos fiscais também são concedidos em nível municipal. E o que a sensação do legislador, a sensação do governo, é que isso gera um cabo de guerra em que a administração tributária perde, quem ganha são só os empresários. Então, eles querem acabar, reduzir ao máximo possível os benefícios fiscais. E nesse contexto de reduzir o máximo os benefícios fiscais, se pretende também uma redução substancial da quantidade de alíquotas, né? Hoje a gente tem estado que cobra 17% de ICMS, tem outros que cobram 18%, tem outros que cobram 19%. Aí, dependendo do produto, o estado cobra 12%, ou cobra 7%, ou cobra não sei o quê. Então, assim, tem uma dificuldade no gerenciamento de alíquotas. E município, como eu já disse, os municípios cobram, em geral, alíquotas que variam de 2% a 5%. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, para software, para a indústria de TI, a gente tem 2,9% de SS, né? Barueri tem 2%, algumas coisas, outras cidades têm 3%. Então, assim, é uma administração complexa. Um outro princípio que vai nortear essa reforma tributária, isso eu acho que é excelente, é uma medida que poderia vir até com mais força, é o que a gente está chamando de não cumulatividade plena, ou quase plena. Que é o quê? Hoje em dia, por exemplo, para IPI, eu posso tomar crédito de algumas coisas só aquilo que entra em contato direto com o meu produto, que se esvai, que se esgota no meu processo produtivo. Para ICMS, eu posso tomar, eventualmente, crédito de ativo mobilizado, de alguns materiais intermediários, mas é uma não cumulatividade restrita também muito vinculada ao contato com a mercadoria. Para PIS e COFINS, eu já tenho um pouco mais de créditos aí, então são créditos da atividade produtiva, mas eu também posso tomar crédito de aluguéis, por exemplo, que eu uso nas atividades da empresa, mas uma série de outras coisas, despesas que são para mim necessárias, eu hoje não posso tomar crédito. Então, não posso tomar crédito de despesa de marketing, não posso tomar crédito com a taxa de cartão de crédito, não posso tomar crédito com despesa com advogado, com corretora de câmbio, por exemplo. Não posso tomar crédito com despesa de contratação com consultores de RH. E isso tudo vai mudar. Então, o que se pretende é dar uma possibilidade de crédito muito maior. Não vai ser de tudo ainda. Algumas coisas vão ficar de fora, como eu vou falar para vocês, mas é uma não cumulatividade muito maior, muito melhor e muito mais ampla do que aquilo que a gente tem hoje. Como eu já falei para vocês, o pressuposto é manter a carga tributária global, não significa que a gente não vai ter alteração individualmente na carga tributária. Vai, e vai ser significativa tanto para cima quanto para baixo. Uma outra mudança importante é que hoje a maior parte da tributação ela tem como consideração inicial a origem do produto, da mercadoria ou do serviço.
com a reforma tributária, a gente vai mudar esse paradigma. Então, a origem não importa tanto mais, o que vai importar é o destino, onde está o consumidor final. Se eu agrego isso, a mudança desse paradigma de origem para destino, com a redução de benefícios fiscais, eu tenho um efeito potencial que tem me preocupado bastante, que é justamente o efeito sobre a regionalização que a gente tem tido no Brasil. Então, como eu falei para vocês, muitas regiões do país se desenvolveram economicamente de uma forma mais importante do ponto de vista industrial ou comercial por conta de incentivos fiscais. A gente vai mudar essa lógica. Vamos ter fundos de compensação, então vamos ter um fundo de regionalização que vai ter um dinheiro colocado lá para incentivar o desenvolvimento regional. Vamos ter também um fundo de compensação da redução desses incentivos fiscais. Mas a verdade é que a mecânica que a gente tem hoje, de que a gente tem incentivo, quanto mais vende, mais incentivo tem, quanto menos vende, menos incentivo tem, as coisas são automáticas, vamos dizer assim, isso vai mudar substancialmente, né? Então a gente vai ter que se submeter à disciplina da destinação de dinheiro desses fundos. A gente não sabe exatamente ainda como é que isso vai ser, mas o que a gente pode esperar é que não vai ser algo automático. Hoje em dia, se eu tiver incentivo fiscal do ICMS, eu apuro imposto e já estou me beneficiando do incentivo. Isso vai deixar de ser verdade. Então, eu tenho receio de como a gente vai conseguir lidar com a regionalização do Brasil com a reforma tributária, tá? E uma promessa, sempre é promessa, quando a gente fala de tributação, é aumentar a justiça social e reduzir desigualdade. Então, indo um pouco mais para o detalhe agora da reforma. Então, como eu falei para vocês, a gente tem 5 tributos. 2 deles são gêmeos, né? PIS e COFINS são gêmeos, mas os outros são muito diferentes entre si e com muitos entes legislantes diferentes. Tá? A gente tem CMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. A proposta da reforma tributária, aquilo que foi aprovado na reforma tributária, é acabar com esses 5 tributos. Então, vamos acabar com ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. O IPI não vai acabar totalmente, vocês vão entender por quê, mas a gente vai ter o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS vai ser um tributo que vai ter sua destinação direcionada para estados e municípios, tá? Então, vamos considerar o seguinte, o IBS vai substituir ICMS e ISS. Por outro lado, a gente tem a contribuição sobre bens e serviços, CBS. A CBS vai ser destinada para a União, ela vai substituir PIS, COFINS e IPI. IBS e CBS nasceram para ser impostos, tributos gêmeos também. Vão ter uma diferença com relação a para onde vai a arrecadação. A arrecadação do CBS vai para a União, do IBS vai para estados e municípios. Mas eles têm vocação para ser gêmeos. A gente pode ter diferença, por exemplo, na fiscalização, porque eu posso ter uma fiscalização estadual que vai adotar um critério, posso ter uma fiscalização federal que vai adotar um outro critério. Então, essa problemática não está resolvida. Mas, conceitualmente, o objetivo é que eles sejam impostos gêmeos. A gente está falando, já para tentar endereçar um pouco da ansiedade da maior parte das pessoas, a gente está falando de uma alíquota combinada, uma alíquota conjunta de IBS e CBS, que deve ficar, eu tenho imaginado, eu tenho sentido alguma coisa por volta de 28%, tá? No começo da reforma se falou em 26, 26,5%, já tem gente que chegou a falar em 29%, eu imagino que a gente vai ficar em algo em torno de 28%, algo em torno, porque 28%, salvo engano, é uma alíquota que tem de IVA, que tem na Hungria, que é a maior alíquota de IVA do mundo. Acho que para a gente não ocupar o primeiro lugar, a gente vai ficar num 27,99, 27,95 ali, só para a gente não dizer que é a alíquota mais alta de IVA do mundo. Então é isso que se espera, tá? Uma alíquota combinada de IBS e CBS por volta de 28%. A gente vai ter também um outro imposto, que é o imposto seletivo,
que o pessoal tem chamado de imposto do pecado. Imposto do pecado, por quê? Porque ele é um tributo que vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, a lei define ali o que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Então, por exemplo, a gente vai ter esse imposto seletivo sobre mineração de alguns minérios, né? A gente vai ter imposto seletivo, estão discutindo ainda como é que vai ser com relação às bebidas alcoólicas, se vai ser a mesma alíquota entre destilados e fermentados, se vão ser alíquotas diferentes, assim por diante. Conceitualmente, esse vai ser um imposto seletivo, ele vai ser um imposto sobre bens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente. A gente sempre vai ter margem para briga em relação ao que é e quem define o que é bens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente, né? Outro dia eu estava vendo uma discussão, saiu uma reportagem, inclusive no jornal, saiu na internet também, dizendo que as usinas eólicas, aquelas que ficam com aqueles moinhozinhos girando ali o dia inteiro, são prejudiciais ao meio ambiente, porque o barulho das hélices, das turbinas, espantaria os pássaros, os passarinhos e tal. Então, assim, vocês vejam que é um negócio que não é simples de definir o que é nocivo à saúde e ao meio ambiente, né? Tem quem diga que álcool, por exemplo, é nocivo à saúde e ao meio ambiente. O álcool que a gente usa para abastecer nosso carro. Mas tem outros estudiosos, por exemplo, que entendem que o carro a álcool no Brasil, do ponto de vista de poluição, ele é mais efetivo do que o carro elétrico, porque o carro a álcool utiliza no seu ciclo de produção, ele depende do crescimento da cana e a cana capta carbono, portanto, no líquido do que ela consome, do que ela absorve e do que ela devolve para a atmosfera, o álcool seria mais ecologicamente viável no Brasil do que o próprio carro elétrico. Então, vocês vejam que não é uma matéria fácil ou simples de ser definida. E o IPI, ele quase foi extinto, vai ter ainda um papel residual para garantir que os benefícios da Zona Franca de Manaus continuem existindo. Então, ele vai continuar existindo só para os produtos que têm fabricação na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus não vai ter IPI para esses produtos, e os produtos que são fabricados fora da Zona Franca de Manaus vão ter IPI como uma forma de garantir a manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Então, esses tributos, IBS, CBS, vão ter mesmo fato gerador, vão ter uma alíquota que combinada vai chegar a 28%, vão ter as mesmas hipóteses de redução das alíquotas, quer dizer, eu não posso, a lei complementar, ela já define que produtos ou serviços podem ter alíquotas diferenciadas. Fora dessa diferenciação que a lei permite, eu não poderei ter outra diferenciação. Então, como é que vai funcionar isso? Dentro dessa alíquota padrão, vou dizer que é de 28%, qual vai ser a liberdade que os estados e municípios vão poder ter? Vamos dizer que dos 28%, 10% sejam de CBS, 10% competem à União e 18% competem a estados e municípios, que seria o IBS. Cada estado e município vai poder, dentro desses 18%, definir a sua própria alíquota. Então, vamos dizer que dos 18%, estou chutando aqui, é chute absoluto mesmo, vamos dizer que desses 18%, 14% sejam do Estado, os estados, e 4% dos municípios. Cada município vai poder definir se a sua alíquota vai ser de 4%, se vai ser de 3,9%, se vai ser de 3,8%. E cada estado vai poder definir se a sua alíquota vai ser de 14%, 14,5%, 14,7%, 14,75% e assim por diante. Uma vez definido isso, o Estado e o município não têm mais liberdade para ficar variando a sua alíquota. Para serviço de TI eu vou diminuir um pouquinho. Para serviço de gestão de fundo de investimentos eu vou aumentar um pouquinho. Para serviço de administração de cartão de crédito eu vou diminuir. Para trazer a indústria farmacêutica aqui para o meu estado eu vou mudar o ICMS, vou diminuir a alíquota do ICMS, vou dar incentivo fiscal do ICMS, não vai de IBS no caso vai ser, né? Não vou poder mais fazer isso.
Então, esse é o pressuposto. A lei complementar ela já traz alguns serviços ou mercadorias que têm um tratamento próprio. Eu vou mostrar para vocês, resumidamente, quais são. Então, alguns produtos médicos, por exemplo, têm uma redução a zero de alíquota. Produtos da cesta básica têm redução a zero de alíquota. Alguns serviços têm uma redução em 30%, outros em 60%. Então, a gente tem exceções que já estão previstas na lei. Fora disso, a gente não vai ter mais margem de manobra. Tá? Ou seja, é uma mudança bastante importante, conceitual mesmo. A gente vai ter, isso aqui é a maior parte das coisas, eu já falei, uma coisa importante que vocês vão perceber é o seguinte, hoje em dia a gente tem, né, a gente tinha a tese do século, que era dizer que o ICMS não está na base de cálculo de PIS e COFINS. O Supremo entendeu isso. Eu posso excluir o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Em função dessa decisão de que eu posso excluir o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, vem a tese também, que vai ser julgada pelo Supremo, que eu posso também excluir o ISS da base de cálculo de PIS e COFINS. E, além disso, a gente discute também a possibilidade de excluir o próprio PIS e COFINS da sua base de cálculo, porque hoje os tributos são todos um por dentro do outro e por dentro de si mesmos. Com o IBS e CBS, eles vão ser tributos por fora, então eles não vão incidir sobre eles mesmos e um não incide sobre o outro. Está se discutindo agora, nesse momento, se discute o quê? Quando, que a introdução do IBS e CBS, como eu vou mostrar para vocês, vai ser gradual, não vai ser de uma vez. Então, vou ter um período de transição que eu vou conviver com dois regimes. E esse período de transição vai até 2033. Então, o que se discute é, enquanto existir ICMS e tiver sendo cobrado a CBS, o ICMS está dentro da CBS ou não está dentro da CBS? Então, essa é uma discussão que a gente vai ter durante a implementação. Tá? Então, esse é mais ou menos o conceito que a gente tem do que vai ser IBS, do que vai ser CBS e do que vai ser o imposto seletivo. Na regulamentação, na aplicação do IBS, eles optaram por criar um conselho federativo do IBS, um comitê gestor, é como se fosse um comitê gestor do IBS. Esse comitê gestor vai ser composto por representantes de cada um dos estados, ou seja, 27 representantes dos estados, mais 27 representantes dos municípios. E eu não sei se vocês acompanharam no jornal, mas estava uma briga danada, porque eles não estavam conseguindo eleger os representantes dos municípios, porque os municípios não tinham consenso com relação a como é que seria composto como é que seriam ocupados esses 27 cargos. Então demorou, teve um atraso na instalação desse comitê gestor. E aí a gente tem uma brincadeira aqui no escritório que quando você não quer que alguma coisa saia, você cria um comitê, né? E vocês imaginam a dificuldade que vai ser um comitê com 54 pessoas, que vai ser composto por 27 estados diferentes. Então, a gente vai ter estados com perfil industrial, outros estados com perfil mais consumidor, outros estados com perfil mais de prestação de serviço. E a gente vai ter 27 municípios, e nesses 27 a gente vai ter representantes de grandes, de médios, de pequenos, de minúsculos, de nanicos e assim por diante. Então, uma das críticas que eu faço à reforma tributária, como ela foi estipulada, é a seguinte: não devia ter dois tributos, IBS e CBS. Deveria ser um tributo, e esse um tributo é que teria sua arrecadação repartida entre estados, União e município. Porque aí eu poderia ter uma fiscalização só, teria um só entendimento, um só órgão julgador administrativo e uma só discussão judicial. Do jeito que está, eu poderei ter, no mínimo, 3 fiscalizações, uma fiscalização estadual, uma federal e uma municipal, e, no mínimo, 2 contenciosos, um contencioso com relação à IBS e outro contencioso com relação à CBS. Então, essa é uma das críticas que eu tenho feito. Tá? Os tributos que vão ser mantidos, que estão mantidos, o imposto de importação continua mantido. O que vai acabar?
os tributos, esses tributos que estão sendo alterados na importação vão acabar. Então, o ICMS importação acaba, PIS/COFINS importação acaba, o ISS da importação acaba, e o IPI da importação vai acabar, à exceção dos produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. IPI, como eu já disse, acaba, só será mantido para os produtos que são fabricados ainda hoje na Zona Franca de Manaus. E a CID, não sei se vocês viram, mas a CID virou notícia em jornais e TVs, não só no Brasil, mas virou notícia no mundo, porque o CFO da Netflix, ao anunciar os seus CFO global da Netflix, ao anunciar os seus resultados globais, explicou que 600 milhões de dólares, ou seja, pouco mais de 3 bilhões de reais de perda que ele havia registrado no seu balanço, eram devidos à tributação pela CID no Brasil. Então, Netflix carregava uma contingência, com a decisão que ocorreu, foi mês passado, acho, né, Bruno? Ainda foi julho, agosto, uma coisa assim. Isso, mês passado. Foi no início do mês passado que foi a publicação. Essa decisão que ocorreu, eles acabaram tendo que bucar e registrar uma perda de 600 milhões de dólares. O que mostra a complexidade, né? É mais um aspecto que demonstra a complexidade do nosso sistema tributário. E por que eu faço questão de deixar claro para vocês que a CID continua incidindo e que o II continua incidindo? Porque a nossa carga tributária no comércio exterior ainda será muito alta, né? Então, a gente está falando de unificar tributos, a gente está falando de acabar com o ICMS, está falando de acabar com o IPI, está falando de acabar com o ISS, mas a carga tributária na importação é muito alta e vocês podem ter certeza absoluta que a carga tributária na importação de serviços será enorme. Se hoje ela já é grande, com a reforma tributária ela será enorme. Então, nesse contexto que eu falei de esperar pelo melhor e se preparar para o pior, é alguma coisa que a gente precisa deixar de fato as barbas de molho e se preparar para isso, que pode ter um efeito caixa importante. Com relação às exportações, eu tenho a garantia de não incidência de IBS e CBS, da mesma forma que eu tenho hoje com PIS, COFINS, ISS e ICMS. Eu posso manter os créditos dos produtos ou serviços exportados e vou poder me ressarcir desses créditos. Com relação ao imposto seletivo, em relação aos minerais, o imposto seletivo vai incidir inclusive na exportação de minerais. Não vai ser só o IS, o imposto seletivo, não vai ser imune ou isento em relação à exportação de minerais. E ainda para quem trabalha com comércio exterior, eu continuo com a possibilidade, uma sistemática muito parecida com o que a gente tem hoje, eu continuo com a possibilidade de suspensão nas vendas a comercial exportador, tá? Nas importações, eu vou poder me apropriar dos créditos. Então, se eu falei, por um lado, que a importação de serviços vai ter um aumento na carga tributária, também é verdade que, na maior parte das vezes, se eu for uma pessoa jurídica, contribuinte de IBS e CBS, normal, que está importando esse serviço, eu muito provavelmente poderei me creditar desses produtos ou serviços, tá? De resto, eu vou ter incidência de IBS e CBS normalmente na importação de bens ou serviços. E como eu já adiantei para vocês, a gente tem hoje, ou vai ter com IBS e CBS, uma não cumulatividade plena, uma não cumulatividade muito mais ampla. Quais são os principais itens que não vão me dar direito a crédito? Eu não vou ter direito a crédito, por exemplo, aos valores pagos em geral à pessoa física. Então, salário, por exemplo, não vai me dar crédito. Aluguel pago à pessoa física. Se a pessoa física não for contribuinte de BS-CBS, esse aluguel não dá crédito. Por que eu falei se a pessoa física não for contribuinte de BS-CBS? Porque em alguns casos, em relação à atividade imobiliária, em relação ao aluguel ou à compra e venda de imóveis,
Ainda que eu seja pessoa física, eu posso ter incidência de IBS, CBS como se eu fosse uma empresa. Só resumindo aqui, não é muito o objeto. Se vocês quiserem, um outro dia a gente faz uma outra apresentação só sobre os reflexos da reforma tributária no mercado imobiliário, mas só para vocês terem ideia, porque às vezes as pessoas gostam de investir em imóveis. Se eu tiver mais de 3 imóveis alugados, e se a receita anual desses meus imóveis superar R$ 240 mil por ano, eu, pessoa física, sou contribuinte de IBS-CBS como se fosse uma empresa. Preciso apurar e recolher IBS-CBS como se fosse uma empresa. Se esse for o caso, e eu estou alugando, por exemplo, salas comerciais, um galpão industrial, ou o galpão da fábrica para uma empresa, eu, pessoa física, se eu sou contribuinte de IBS-CBS, eu vou pagar o IBS-CBS e a empresa vai poder se acreditar de IBS-CBS. Então, algumas pessoas físicas serão contribuintes do IBS e da CBS, e essas vão me permitir o aproveitamento de crédito se eu contratar delas. Outras não. Então, salário não vai me dar direito a crédito, o valor que eu pago de mão de obra autônomos, às vezes eu tenho vendedores autônomos, corretores autônomos ou coisa parecida, às vezes eu pago consultorias na pessoa física e nada disso vai me dar direito a crédito, tá? E qual é uma consequência importante disso? Me parece que o setor de prestação de serviços, em geral, obviamente que isso vai variar de setor para setor, de empresa para empresa, mas, em geral, o que a gente espera é um aumento da carga tributária para prestadores de serviço. Tá? Essa é a expectativa que a gente tem. Então, me desculpa, viu, Orlando, mas aí isso vai afetar o nosso bolso aqui, tanto de advogados quanto de corretores ou coisa parecida. O setor de prestação de serviço vai ter um aumento importante da carga tributária. E isso se agrega a um outro fator. Hoje em dia, para quem está mais acostumado com a apuração de PIS e COFINS, sabe que quem está no lucro presumido tem uma alíquota de PIS e COFINS de 3,65 e não pode tomar crédito nenhum. Quem está no lucro real, a menos que esteja em alguma exceção, tem uma alíquota de 9,25 podendo tomar crédito. Ou seja, a opção entre lucro presumido e lucro real altera a tributação de PIS e COFINS também. Isso não vai ser mais verdade. Não importa se eu estou no lucro real ou se eu estou no lucro presumido, eu necessariamente vou ter que pagar IBS-CBS pela alíquota normal, que vai chegar por volta de 28%. Por isso que eu tenho dito que, se eu agregar essas duas coisas, eu não posso mais, a opção pelo presumido não vai fazer diferença do ponto de vista de apuração de IBS-CBS. E se eu agrego a isso o fato de que a folha de salários, pagamento autônomo, pagamento à pessoa física não vai me dar crédito, eu tenho um potencial enorme de aumento da carga tributária para os prestadores de serviço, né? Aí eu vou falar assim, poxa vida, mas o prestador de serviço hoje só paga 5% de ISS, paga pouco de PIS e COFINS. Pode até ser verdade, mas vejam, o que me parece que faltou na reforma tributária é ter um modelo de desenvolvimento para o Brasil. Hoje em dia, quem mais gera empregos do ponto de vista líquido é o setor de prestação de serviço. Turismo e prestação de serviço é quem mais gera emprego. E isso é o setor que mais vai ser afetado pela reforma tributária. Agora, eu já vou me adiantar para vocês aqui, porque se vocês saírem com uma coisa só, uma lição de casa desse nosso encontro, dessa nossa conversa, eu já vou me sentir satisfeito e realizado. É uma coisa só que eu acho importante vocês saírem daqui, que é a sensação, a certeza de que a gente, para se preparar para a reforma tributária, precisa entender os efeitos nas nossas empresas, mas também precisa entender os efeitos nos nossos clientes e nos nossos fornecedores. Então, olhar e se preparar para a reforma tributária hoje não é mais olhar e se preparar só
para a reforma tributária só em relação ao seu umbigo. Você precisa entender qual é o cenário no qual o seu cliente está envolvido. Porque só assim você vai conseguir ter o efeito e a dimensão da reforma tributária na sua cadeia de fornecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, e como isso eu acho que é a coisa mais importante, o recado mais importante que vocês têm que tirar daqui. Se tiver dúvida, viu, Orlando, já pode, pessoal, levanta a mãozinha aqui, já a gente abre para a pessoa falar, porque é importante que as pessoas entendam isso. Não tem problema, doutor. Quem quiser, então, levantar a mão, fica à vontade. Vamos quebrar o protocolo. Vamos embora. Por quê? Porque é importante que fique claro a mecânica e a sistemática disso. Qual vai ser a principal consequência dessa não cumulatividade plena? Eu vou usar um escritório de advocacia como exemplo. Não é para defender meu peixe, não. É porque é um exemplo que me parece que vai ficar claro. Vou fazer conta de cabeça aqui, arredondada, a conta não vai ser exata, é só para dar o conceito para vocês. Digamos que o preço do meu serviço líquido de PIS, COFINS e ISS hoje é de R$ 100. Líquido de R$ 100, com PIS, COFINS e ISS, digamos que esse meu serviço seja R$ 104. Então, o valor bruto do meu serviço, 104, valor líquido, 100. Meu cliente, pessoa jurídica, paga para mim R$ 104 e não se acredita de absolutamente nada. Então, ele teve um desencaixe, um desembolso de R$ 104 e vai ter um custo ou uma despesa de R$ 104. O desencaixe dele, o desembolso dele foi igual ao custo da despesa no valor de R$ 104. Digamos que eu terei uma alíquota de 28% de BS-CBS, uma redução para serviços profissionais, médico, advogado, economista, contador, eu tenho uma redução em 30% da alíquota, a alíquota vai ficar por volta de 19,6%, 20%. Vou arredondar aqui para 20%. Então, se antes o meu preço líquido era de 100, se eu conseguir repassar 100% do aumento da minha carga tributária para o meu cliente, essa minha carga vai de 100, o meu imposto vai de 4 e pouco ali que eu tinha que pagar de PIS, COFINS e ISS, vai para cerca de R$ 20. Então, meu preço, que era 104, eu preciso aumentar para R$ 120 para ficar no 0 a 0, para não ter mudança. Preciso aumentar para R$ 120. Vejam, então, o meu cliente vai desembolsar R$ 120. O desembolso dele, de fato, vai ter aumentado numa cifra, num percentual bastante importante. Vai ter um aumento de quase 16% de desencaixe. Mas vejam que interessante. Aumentou o desencaixe dele, aumentou o desembolso dele de 104 para 120. Mas do 120, 20 ele vai poder se creditar. Se 20 ele vai poder se creditar, o custo ou a despesa que ele está contabilizando no balanço dele vai cair dos 104 originais para R$ 100, porque ele pagou 120, vai se creditar de 20, vai ficar com custo uma despesa de 100. Então vejam que interessante. O desembolso aumentou, o desencaixe aumentou, o pagamento aumentou, mas o custo ou a despesa que ele registra na sua contabilidade vai ter diminuído. Então, eu preciso que o meu cliente entenda isso e eu preciso entender a situação do meu cliente para poder negociar com ele o repasse, eventualmente, de custos. Mas vejam, não é todo mundo que vai tomar crédito de BS-CBS. Se eu tenho clientes que são pessoa física, a pessoa física não vai tomar crédito nenhum de BS-CBS. Ou seja, qualquer centavo que eu repassar para a pessoa física de aumento da carga tributária vai ser aumento da carga, vai ser aumento de preço e aumento de custo para a pessoa física. Se eu tiver, e eu tenho, entidades do terceiro setor que são clientes do escritório, que não vão pagar IBS-CBS. Fundações, associações imunes, hospitais que são imunes. A gente tem
cliente no escritório que é imune, não vai tomar crédito de BS-CBS. Eu vou faturar para eles cada real, cada centavo que eu repassar de aumento da carga tributária para eles é aumento de custo. Então, vejam, eu preciso ter noção de em que lugar da cadeia eu estou situado e de como é que isso vai afetar os meus clientes e como é que isso vai afetar os meus fornecedores. Então, a gente tem preparado grupos de transição nos nossos clientes para a implementação da reforma tributária. Todo mundo, praticamente, da empresa tem que participar, quase todas as áreas da empresa têm que participar. Então, tem que participar, obviamente, alguém de finanças, tem que participar alguém do jurídico, tem que participar o pessoal de compras, porque esse discurso que eu estou tendo para vocês aqui, de como é que o custo vai ser alterado em função da reforma tributária, apesar do aumento do preço, a pessoa de compras tem que estar preparada para pelo menos fazer, para pelo menos dar notícia para o comprador de que ele não pode só olhar para preço, ele tem que olhar para preço e para custo. Então, a pessoa de compras tem que estar preparada para pelo menos endereçar e começar a conversa nesse sentido. Depois pode até colocar alguém do back-office, depois pode até colocar alguém do financeiro, mas a primeira notícia de que isso vai acontecer, ela precisa saber. O comprador das nossas empresas também vai ter que ter noção de como vai afetar o custeio dele. O departamento financeiro, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais de apuração assistida, de split payment. Vocês vão ver que potencialmente o efeito na geração, no caixa das nossas empresas, na gestão de caixa das nossas empresas, é um efeito que pode ser enorme, gigantesco, especialmente no começo da implementação. Então, a gente precisa envolver compras, precisa envolver vendas, precisa envolver o jurídico. Por que precisa envolver o jurídico? Porque o jurídico vai ter que começar a fazer contratos, já deveria estar fazendo, na verdade, contratos que tenham previsão expressa de ajuste dos preços em função da reforma tributária. Nossos contratos, nossas propostas no escritório, sai com uma cláusula de previsão de reajuste de preços se tiver mudança nos tributos há 3, 4 anos já. Então, atentem a isso, qualquer contrato de longo prazo que seja firmado, que seja assinado, que seja acordado hoje, precisa ter uma cláusula de reajuste ou de negociação, no mínimo de negociação de repasse dos efeitos da reforma tributária. No mínimo negociação. Por quê? Porque, vejam, eu tenho até no direito contratual, sempre que tem uma mudança que não está nas nossas mãos, não está no nosso controle, uma mudança imprevista, eu posso alegar uma coisa que a gente chama de desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Para que eu alego isso? Para chegar com a minha contraparte no contrato, para chegar com e falar, ó, eu firmei o contrato aqui com esse preço no momento em que as condições eram outras. Hoje, que a gente teve uma mudança significativa, eu preciso rever o preço. Mas isso só se aplica, isso só é verdade se a mudança for imprevisível. Hoje, com a reforma tributária aprovada, já é lei complementar? Desculpa, não é mais imprevisível a reforma tributária. Não é imprevisível que a alíquota vai aumentar. Você pode não ter certeza se ela vai ser 26, 26,5 ou 28. Mas que vai ocorrer, que você vai ter mudanças, você sabe. Então, o outro lado pode dizer o seguinte: no momento que você levantar a mão e falar, desculpa que aumentou minha carga tributária, quero repassar para o preço, a outra parte pode falar, meu amigo, me perdoa, você já sabia que a reforma tributária ia entrar em vigor, você devia ter pensado nisso antes. Eu não aceito R$ 1 de repasse no preço. Então, temos que tomar cuidado e as empresas prestadoras de serviço devem ter um impacto maior, mas qualquer empresa pode ter impacto significativo, tá? Tanto para mais quanto para menos. Então, a empresa que vende mercadoria, se ela tiver uma carga de mão de obra agregada muito grande, pode ser que ela tenha aumento da carga tributária. Dependendo do tipo de serviço que ela produz hoje, que ela vende hoje,
e das alíquotas, reduções, benefícios que ela tem hoje, pode ser que eu tenha impacto significativo, sim, inclusive para a empresa que faça revenda ou empresa que faça que industrialize produtos. Então, o único jeito de saber qual vai ser o efeito, eu não conheço outro jeito que não pegar o seu balancete, a sua DRE mais analítica possível e refazer as contas, tirando o efeito de CMS, ISS, PIS, COFINS e IPI e colocando o efeito de BS, CBS e SPI. E vejam, não vai afetar só PIS e COFINS, não vai afetar só ISS, ICMS, IPI, não vai afetar só IBS, CBS. Vai Ricardo, afetar a sua... Oi, Bruno. Queria falar só, alguma coisa? desculpa ter interrompido, é porque eu Imagina. achei que você já ia passar para outro ponto, mas só 2 pontos aqui, também falar uma pergunta que já está no chat do Ludemar Sartori, mas só 2 pontos aqui que eu queria complementar, né? Um pouco antes você falou sobre essa impossibilidade da gente prever qual vai ser a alíquota, e só para todos os participantes terem uma noção, tem um documento da própria Receita Federal, um estudo, no qual os órgãos governamentais estimaram que a alíquota não deve ser inferior a 27,5%. Então, assim, o próprio governo já está indo nesse caminho de que nós vamos ter uma alíquota provável de 27,5% combinada de IBS-CBS. E um outro ponto interessante é que o Ricardo mencionou, né, que os tributos não dentro da linha da tese do século, né, e também do que está sendo discutido agora no STF, que é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Só uma notícia, o julgamento está 5-5, falta apenas o voto do ministro Luiz Fux. Então, que nós esperamos, de acordo com o que ele julgou em matéria tributária nos últimos anos, seja favorável aos contribuintes, então ele desempataria, ficaria 6-5, favorável aos contribuintes, para excluir o ISS da base de cálculo. Tem um detalhe importante aí, que é uma pegadinha que ocorreu no tocante à reforma tributária, que há umas 2 semanas atrás, o secretário extraordinário da reforma tributária, o doutor Bernardo Api, há umas 2 semanas atrás, em uma palestra, em um evento, ele disse que durante o período de transição, que o Ricardo deve mencionar ainda com relação ao período de transição que nós vamos ter da reforma tributária, os novos tributos, o IBS e a CBS, devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS e do ISS. Então, assim, tem esse entendimento na reforma, né, uma disposição de que não vamos ter essa questão do efeito cascata, né, tributo dentro de tributo, mas durante o período de transição, eles devem incluir, a Receita deve obrigar essa inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS e do ISS. Um detalhe é que a gente tem um PLP que foi protocolado em março desse ano, PLP 16 de 2025, no qual os deputados buscam excluir essa possibilidade, tá? De não ter, durante o período de transição, a inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo. Mas, só a fim de informação, a gente já tem essa discussão sendo travada, né? Para ter essa inclusão dos novos tributos na base de cálculo dos tributos remanescentes, que é o ICMS e o ISS, pelo menos durante o período de transição. E a pergunta aqui, Ricardo, é do Ludemar Sartre, ele faz o seguinte questionamento. Já existe um resumo, no caso, um estudo, talvez, né, que ele queira se referir, onde podemos, com mais clareza, saber qual é o impacto nos clientes e fornecedores para uma visualização de pronto de tal impacto? Ou seja, existe uma possibilidade de estimar e verificar nos próximos anos qual é o impacto em fornecedores e clientes? Obrigado, Bruno, pela sua contribuição. Obrigado, Ludemar, pela pergunta. Algumas associações de classe têm soltado documentos que exemplificam como vai ser naquela cadeia especificamente. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com imóveis tem uma associação e tal, a associação divulgou qual vai ser o impacto que eles esperam com mais detalhes. O pessoal de software fez a mesma coisa. O pessoal de restaurantes acho que fez a mesma coisa. Mas veja, os clientes podem ter tantas nuances que, na prática mesmo, só um estudo numérico, que aí pode ser feito pela própria empresa, mas só um estudo numérico é que vai nos dar a real dimensão das coisas. Vou dar um exemplo daquilo que acontece hoje, tá?
Era muito simples, até o PIS e COFINS não cumulativo, era muito simples de decidir entre lucro real e lucro presumido. Perdão, entre simples e lucro presumido ou lucro real. Era fácil perceber isso antes da não cumulatividade de PIS e COFINS. Dependendo da margem que eu tinha, da margem de lucro que eu tinha, era fácil de decidir em que regime eu iria, se eu iria no lucro real ou no lucro presumido. A partir do momento que vem a não cumulatividade de PIS e COFINS, e que as empresas do presumido continuam no sistema antigo, sem poder tomar crédito, mas com uma alíquota menor, isso traz impactos na demonstração de resultado, isso traz impacto na apuração dos próprios tributos, de modo que só fazendo conta mesmo. Então, se você tiver um time interno, financeiro, contábil e tal, consiga fazer essa manipulação desses números, entender a realidade dos clientes, acho que é um caminho. Vou dar um exemplo para você. A gente tem um cliente que a gente assessora, que ele aluga galpões para vários clientes diferentes. Uma parte significativa desses clientes são indústrias farmacêuticas. Indústria farmacêutica pode ter 3 regimes diferentes de apuração de PIS e COFINS. Pode ter o regime cumulativo, que eu concentro tudo no próprio fabricante, não posso tomar crédito de tudo. Pode ter o regime não cumulativo, que eu sou um contribuinte normal, tomo crédito e tenho débitos. E eu posso ter um regime misto, em que eu tenho regime misto, regime cumulativo e não cumulativo e tal. Então, assim, eu preciso, para saber o efeito do meu cliente, eu preciso ter noção, um pouco de noção da atividade e do regime tributário do meu cliente. Se o meu cliente está no lucro presumido, ele hoje não toma crédito de PIS e COFINS. Se ele tiver no lucro real, depende do regime dele, ele pode tomar. Então, assim, é necessário fazer uma análise mais aprofundada do seu negócio e dos seus clientes. E vou dizer mais, dos seus fornecedores também. Por quê? Porque pode ser que você tenha fornecedor incentivado com benefício do ICMS. Pode ser que você esteja comprando mercadorias incentivadas com incentivo de ICMS, não está nem sabendo. Se você tiver fornecedores do Simples, o Simples hoje tem um regime. Amanhã, e isso vai ser um negócio que a gente vai tentar explicar para vocês também, amanhã a empresa do Simples vai ter que escolher se ela está no regime normal de IBS e CBS, ou seja, a pura IBS e CBS é essa alíquota de 27,5%, 28%, com débitos e créditos, ou se ela vai ficar com uma alíquota reduzida sem possibilidade de crédito nenhum. E a escolha do regime de tributação da empresa do Simples vai afetar quem contrata ela. Então, assim, linhas gerais, associações de classe, eventualmente, já estão fazendo ou fizeram estudos para setores. Então, vai falar assim, o setor de aluguel de imóveis vai ter uma alíquota que a gente imagina que seja por volta de 14%. A compra e venda de imóveis vai ter uma alíquota que a gente espera que seja por volta de tantos por cento. Isso vai ter. Mas se você não olhar para os seus clientes, quem são os seus clientes, perfil deles, em que regime eventualmente eles estão, você não vai conseguir ter a noção perfeita dos efeitos, entendeu? Então, assim, como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso internamente, sozinho. Se você tiver uma equipe que tem bastante conhecimento fiscal, tiver tempo para fazer isso, você consegue fazer sozinho. Tem empresas no mercado que vendem ou revendem ou prestam serviço. Eles têm uma simuladora da reforma tributária. Então, o que vai acontecer? Você faz o upload de todo o XML, de suas CDs, ECFs e tal, faz o upload na plataforma. A plataforma reapura tudo, tira PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI e joga IBS, CBS para te mostrar o efeito disso. Tem calculadora nisso. Em alguns casos, e a gente trabalha em parceria com algumas calculadoras que fazem isso. Para alguns clientes nossos, a gente faz com operações mais simples, obviamente, com um nível de erro um pouco maior também. A gente faz no Excel, a gente pega a demonstração de resultado, e a partir da demonstração de resultado, a gente faz uma simulação do que vai acontecer com a reforma tributária, já olhando para características de clientes e fornecedores. Então, acho que a gente tem essas 3 possibilidades. Você pode fazer sozinho, você pode contratar alguém que faça para você de uma forma mais artesanal,
né, projeções só no Excel. Obviamente que você tem que saber que o nível de erro, a margem de erro nesse caso vai ser um pouco maior. E você pode ter a contratação de ferramentas mais automatizadas para fazer esse cálculo para você, tá? Mas é isso que a gente tem hoje de disponível aí no mercado que eu conheço. Ricardo, Oi. tem mais outra pergunta aqui, mas eu acho que do Fernando Silva, mas eu acho que a gente pode deixar para responder quando você for falar do split payment, porque basicamente a pergunta dele é a questão de regime de caixa e competência no pagamento dos tributos, né? Tá bom. E aí talvez na hora do split payment a gente pode, Eu falo você pode disso. falar melhor sobre isso, tá bom? Tá bom, combinado. Então, temos que tomar cuidado nos efeitos nas nossas empresas. Provavelmente os prestadores de serviços vão ser prejudicados. Quem está no regime cumulativo de PIS e COFINS pode ser que tenha um prejuízo também, tem que fazer conta. Hoje em dia, eu não conheço outro jeito de entender o efeito da reforma se não for fazer conta, tá? Em princípio, empresas industriais e revendedoras, que em geral têm as margens mais baixas, vão ser beneficiadas, os prestadores de serviços vão ser prejudicados. Todo mundo que estiver no meio da cadeia, ou seja, eu estou fazendo B2B, venda para empresas. Se a empresa estiver no regime normal de apuração de BS, CBS, ou seja, não é entidade imune, por exemplo, não é pessoa física, provavelmente eu vou conseguir repassar o aumento da carga tributária, porque isso vai se refletir em creditamento da pessoa. Mas uma coisa muito importante que a gente tem na reforma e que vai trazer a necessidade para a gente olhar para os nossos prazos de pagamento é a sistemática de crédito de BS-CBS. Porque hoje eu compro mercadorias a prazo, ou seja, eu compro mercadorias e não pago imediatamente, mas eu posso me apropriar do crédito imediatamente, no momento que eu recebo a mercadoria, o serviço ou o bem. Então, se eu comprei uma mercadoria para pagar em 90 dias, no momento que a mercadoria entra no meu estoque, eu já me acredito de PIS, COFINS, de ICMS, e se eu for industrial de IPI. Independentemente do pagamento. Então, isso me leva para uma situação em que pagar com prazo tem um benefício adicional. Eu estou pagando com prazo, eu não estou tendo desencaixe, não estou tendo desembolso nenhum, mas eu já tenho crédito de PIS, COFINS, de ICMS e de IPI. Com a reforma tributária, isso não vai ser mais verdade. Eu só terei direito ao crédito na medida em que eu souber ou que eu já tiver pago, que eu já tiver recolhido o valor de BS, CBS do meu fornecedor. E é aí que vai entrar o split payment que o Bruno mencionou, que vai ser o quê? Vai ser uma ferramenta automática que bancos, instituições de pagamento vão ter que disponibilizar, que elas vão fazer o split, a divisão do pagamento. Literalmente, split e a divisão vão fazer a divisão do pagamento. Uma parte vai para o fornecedor do bem ou serviço, uma parte vai direto para o governo. Como quê? Como forma de garantir que aquele valor vai ser arrecadado e para dar a certeza, perdão, para dar certeza para quem está comprando de que já pode tomar o crédito de BS-CBS. Além do split payment, vai ter uma forma de eu pagar. Pode ser que o split payment esteja fora do ar, pode ser que ele não tenha sido implementado ainda. O fornecedor vai poder ir lá e fazer um pagamento destacado, né? Ou seja, vamos dizer que a alíquota é de 28%, eu devo 100 para o fornecedor. Quando eu vou fazer, no momento de fazer o pagamento, eu recolho 28% direto para o fisco e pago 62% para o fornecedor. Já vou aproveitar, então, já vou falar da pergunta aqui, Bruno. Eu não li a pergunta, mas você me corrija se... Oh, perdão. Se eu não tiver endereçado a resposta de maneira adequada. Então, veja. Do ponto de vista de gestão de fluxo de caixa, qual é a minha preocupação? Eu não terei mais a possibilidade de apurar IBS, CBS pelo regime de caixa. Empresas
do simples e do presumido hoje podem apurar PIS, COFINS pelo regime de caixa. Não vão poder mais. Acabou o regime de caixa para IBS, CBS. Não tem regime de caixa para IBS, CBS. Eu terei que apurar e recolher IBS, CBS no momento do faturamento, independentemente do prazo de pagamento. Vou receber daqui a 90 dias, 6 meses, sei lá, não interessa. Você vai ter que apurar IBS, CBS agora. Então vejam, já tem um primeiro efeito muito importante na gestão do seu fluxo de caixa. Se você receber a prazo, você vai ter um desencaixe importante desde logo, mesmo sem receber. Vai chegar lá na frente, o split payment que o Bruno mencionou, eu vou falar com mais detalhes ainda, mas vai chegar lá na frente, eu vou explicar com mais detalhes a sistemática do split payment para você, mas eu posso estar sujeito a esse split payment que vai fazer com que o fornecedor me pague menos e pague uma parte para o fisco. Então, estão discutindo algumas sistemáticas. Aí vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o split payment vai ser simplificado de 10%. Eu paguei os 28% quando eu faturei. Eu, fornecedor, já paguei os 28% quando eu faturei. Quando o meu cliente for me pagar, a gente corre o risco dele me reter, se for o simplificado, 10%, paga 10% para o fisco e me paga 90%. Então, tive um desencaixe enorme, concorda? Tive um desencaixe de 28 mais 10. E eu estou sendo otimista nos 10. Né? Então, vejam. Não, mas a lei complementar, é verdade, eu tenho que dar o braço a torcer, ela fala que se tiver pagamento a maior dos tributos de BS, CBS, ele vai me dar uma restituição em 3 dias. Vocês podem perceber pela minha imagem aqui que eu já estou careca de escutar promessa da administração tributária não cumprida. 3 dias de quando? Não está dito. É 3 dias do pagamento? Acho difícil. É 3 dias do momento em que eu tenho a minha apuração mensal encerrada? Não está dito. Tendo a minha apuração do mês encerrada e transmitir os meus arquivos todos, eu vou ter que fazer um pedido de restituição? E a partir do pedido de restituição que contam os 3 dias, não está dito. Tendo feito o pedido de restituição, vou ter que esperar alguém deferir o meu pedido e só a partir do deferimento é que os 3 dias contam? Não está dito. Então, assim, vocês me perdoem se eu sou cético com relação aos 3 dias. Por quê? Eu já venho de uma época em que instituíram a retenção de contribuição previdenciária de 11% na seção de mão de obra, e na lei estava dito que o saldo da retenção de contribuição previdenciária sobre mão de obra, sobre cessão de mão de obra, seria ressarcido imediata e preferencialmente. Nem 3 dias eles não davam, imediata e preferencialmente a restituição. Eu imagino que vocês não vão ficar espantados, nem assustados, nem surpresos, se eu falar para vocês que no escritório a gente tem pedidos de restituição, essa restituição que deveria ser imediata e preferencial, por lei, a lei diz isso. Eu tenho pedidos que não tiveram nem a decisão de primeira instância ainda na Receita Federal há mais de 12 anos. 12 anos. A restituição que deveria ser imediata e preferencial. Então, de novo, eu espero pelo melhor. Espero que tudo isso funcione lindamente. Espero que, tudo bem, eu vou ter que pagar os 28% no faturamento, mas uma das promessas da reforma tributária é ter a tal da apuração assistida. O que é apuração assistida? Eu não faço mais nada. Eu entrego meus arquivos para o governo já tem a nota fiscal de todo mundo, inclusive quem aluga imóveis agora vai ter que emitir nota. Eu já tenho nota fiscal de todo mundo, já tenho as operações tributadas de todo mundo, já sei o que todo mundo recolheu, o que todo mundo recebeu, o que todo mundo pagou. E sabe a declaração de imposto de renda pré-preenchida da pessoa física? Ele vai te dar a apuração assistida como se fosse uma declaração pré-preenchida
Vai dar para a empresa eventualmente fazer alguns ajustezinhos só. Então, eu espero que tudo isso funcione lindamente. Eu espero que a apuração assistida seja fantástica, magnífica. A Receita Federal já está dizendo que o sistema que vai gerir a reforma tributária, vai gerir IBS, CBS, é 150 vezes a capacidade do sistema que faz a gestão do PIX. E tem que ser mesmo, porque assim, o PIX, por mais que seja muita gente trabalhando, é uma operação muito simples. É CPF e valor. É CPF e valor de um lado saindo, CPF ou CNPJ. CPF e CNPJ saindo de um lado, CPF e CNPJ entrando do outro. É débito e crédito, acabou. É simples. A nossa apuração aqui não é nada assim. Até porque eu vou ter que dizer se é para pessoa física, se não é pessoa física. Vocês vão ver também que bem de uso e consumo pessoal, por exemplo, não pode tomar crédito. O que é bem de uso e consumo pessoal? Bebida alcoólica? Pode ser bem de uso e consumo pessoal, pode não ser. Por exemplo, se eu sou um bar, um restaurante, bebida alcoólica não é uso e consumo pessoal. É minha atividade fim. Vou poder tomar crédito. Se eu estou comprando uma arma de fogo, em princípio é bem de uso e consumo pessoal. Se eu sou um estande de tiro e alugo as armas para os meus clientes, aquilo não é bem de uso e consumo pessoal. Então, em toda empresa vai ter detalhe que eu vou ter que cumprir. Plano de saúde, por exemplo. Plano de saúde eu estou pagando a pessoa jurídica, tá certo? Vou poder tomar crédito? Mais ou menos. Vai poder tomar crédito daquilo que está previsto e acordado em convenção coletiva de trabalho. Se não tiver previsto lá, você não pode tomar. Então, veja, eu vou ter a nota fiscal, mas eu vou ter que dizer se eu tenho convenção coletiva ou não, o que diz minha convenção coletiva. Então, eu tenho margem ainda para discussões. É menor, muito menor, infinitamente melhor. Eu acho que a gente sai do outro lado desse túnel muito melhor do que a gente entrou. Então, depois de 2033, acho que a gente vai sair melhor do que a gente está hoje. Acho. Com mudança e redistribuição da carga tributária muito importante. Mas do ponto de vista de simplicidade, a gente vai sair do outro lado do túnel, a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou. Só que esse nosso túnel vai de 2026 até 2033. Ricardo, São alguns anos de túnel pela frente. Oi, Bruno. tem uma outra pergunta aqui que envolve essa questão do split. Não sei se você vai querer adiantar e aí depois você volta nessa pergunta, mas é que eu acho que vai naquela discussão que eu e você normalmente a gente tem em todas as apresentações e em todas as nossas discussões. Mas basicamente assim, a pergunta do Ludemar, tá? Nesse caso, se o fornecedor comunicar ao cliente com comprovação do recolhimento do tributo, o cliente, ao efetuar o pagamento, poderia não reter o imposto? E aí, se você me permitir, eu só queria dar um contraponto aqui que, como o Ricardo avisou no início, nós dois temos uma visão diferente sobre essa questão, né? Querendo ser um pouco otimista, tá, Ludemar e demais, com relação a essa discussão sobre a retenção ou não dos tributos no momento do pagamento ou da emissão da nota fiscal. De acordo com o que está na lei complementar, o fisco vai ter que seguir uma escadazinha nessa questão da apuração e da quitação do tributo, né, do reconhecimento do tributo. Então, no momento em que o fornecedor emitir a nota fiscal e ele tiver destacado lá o IBS e a CBS, em tese, a primeira coisa que o fisco vai fazer é analisar o pool de créditos que esse fornecedor tem. Então, se você tiver crédito suficiente para quitação daquele IBS da CBS, automaticamente, como o Ricardo mencionou, no momento do split payment, você não vai ter abatido daquela sua nota fiscal o montante do IBS da CBS. Esse é um dos entendimentos que está expresso em diversas reuniões realizadas pela própria Receita Federal. Então, assim, primeiro ele vai olhar, peraí, o fornecedor tem crédito? Se tem crédito, eu abato na hora aquele montante do IBS da CBS. Na hora que ocorrer o pagamento, eu vou depositar, o banco vai depositar o montante integral na conta corrente do fornecedor. O fornecedor não tem crédito suficiente para quitar aquele IBS e CBS que estão destacados na sua nota fiscal. É possível que
o tomador, o comprador, efetue aquele pagamento. Para quê? Para ele poder também se creditar automaticamente, não ficar sujeito a aguardar o pagamento por parte do fornecedor. E aí, na terceira situação, seria a efetiva split payment, né? O governo trava aquele montante do split, aquele montante do IBS da CBS, destacado na nota fiscal, e o valor líquido é depositado na conta. Então, tem essa escadazinha que o Ricardo tem a crítica dele também, é, com relação ao governo poder travar, vamos dizer assim, aquele montante do IBS-CBS para verificar se ocorreu algum tipo de pagamento ou não. A tese do governo é que isso seja de forma automática, como o Ricardo disse. Emitiu a nota fiscal, quitou os débitos, ocorreu a quitação com base nos créditos, não ocorreu a quitação, o fornecedor, o tomador pode efetuar o pagamento do IBS da CBS, ou não ocorreu isso, vai para o split, aí o governo o banco, na hora que for repassar o montante da nota fiscal, né, ele trava aquele percentual do IBS da CBS para o governo. Bom, basicamente é isso, tá, Ludemar? E aí volto com o Ricardo, mas essa é a minha visão um pouco mais otimista do que pode ocorrer com o split. Ludemar, aí você me disse se não tiver ficado claro para você. Assim, então, resumindo o que o Bruno falou, no mundo ideal, em que está tudo perfeito, a apuração assistida está absolutamente sem falhas, está funcionando 24/7, todo mundo está tudo certo, e a Receita Federal tem o sistema mais capaz e mais perfeito do universo, e no qual a Receita Federal já implementou esse split payment, que é o split payment inteligente, a Receita Federal está chamando inteligente, não sou eu. Significa que se esse é inteligente, os outros não são, o que me dá medo, né? Então, assim, se eu estou dizendo que um é inteligente, significa que os outros não. Não sei se vocês lembram, a gente tinha MP do bem. Lembra que você tinha MP do bem que falava, dava incentivo fiscal para inovação e tal? Bom, se uma MP só é do bem, as outras todas são do mal. Então, se um split payment, que é o mais difícil de ser implementado, é o inteligente, os outros são burros. Então, concordo com o Bruno. No cenário, no mundo perfeito, cor-de-rosa, a gente vai ter em que tudo funciona lindamente, né? Eu tenho problema, vira e mexe, tem problema com o ECAC, porque o ECAC sai do ar. Não consigo usar o ECAC. Então, assim, tomara, espero, tô orando todo dia de pé junto para que esse sistema seja perfeito e maravilhoso. Mas vocês vão me desculpar se eu não tenho tanta fé assim nesse sistema. Mas eu espero que ele seja o melhor possível. Mas acho que a gente precisa se preparar para que ele não seja. De novo, esperar o melhor e se preparar para o pior. Tá? Então é isso. No mundo perfeito, isso vai acontecer automaticamente, você não vai precisar mandar carta para ninguém. O cara vai ver isso do sistema. Se não tiver no sistema, você não adianta você mandar carta, não vai resolver. Entendeu? É isso. É o sistema que vai dizer se ele vai ter que reter ou não vai ter que reter. É o sistema e como vai ser implementado o split payment. Não vai ter split payment para o ano que vem. Então, esse problema não existe ano que vem. Esse problema pode existir a partir de 2027. Se alguma coisa na reforma vai ser adiada, acho que vai ser. Se pode ser adiada, acho que o mais provável é que o split payment seja adiado de alguma forma. E como o split payment vai vir, a gente ainda não sabe. É a parte, sem dúvida nenhuma, mais difícil de ser implementada, porque ela depende de toda a apuração estar absolutamente bem feita. Tá? Eu queria só voltar um pouquinho na pergunta do Fernando Silva, que é importante vocês entenderem isso. Ele fala assim, ó, com base no faturamento e recolhimento dos impostos, ocorre a partir da emissão da nota fiscal. Agora, com a nova reforma, no fluxo de caixa, empresas cujos recebimentos ocorrem durante a fabricação de um bem de longo prazo, como isso será tratado? A cada pagamento do cliente haverá incidência do tributo nessa ocasião ou seguirá o mesmo critério diante da reforma? Fernando, excelente pergunta. Isso é outro ponto que eu acho que é uma crítica severa que eu tenho à reforma tributária como ela está feita, porque hoje aquilo que é adiantamento de cliente eu não reconheço como faturamento, não reconheço como receita. Eu só reconheço o adiantamento de cliente como receita no momento em que eu transfiro o bem ou a mercadoria para ele. Em outras indústrias, quando é bem de longo prazo, tem outras regras, mas no setor imobiliário, eu tenho construção a longo prazo também, eu vou apropriando aos poucos e vou debitando aos poucos. Mas hoje,
Perdão, com a reforma tributária, adiantamento de cliente vai ser fato gerador de BS-CBS. Então, veja, eu vou ter o fato gerador de um tributo sem ter a prestação de serviço ou sem ter o fornecimento de mercadoria. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, recebeu do cliente, não importa se tem nota fiscal, se não tem nota fiscal. Recebeu o adiantamento de cliente, recebeu o pagamento de preço, vai ter recolhimento de BS-CBS. Então, assim, é pior do que o regime de competência. Porque é regime de competência ou de caixa dos dois o que acontecer primeiro. Então, se você receber antes do regime de Você competência, ficou vai no mudo, pagar. Ricardo. Tá me ouvindo agora? Não? Agora vocês me ouvem? Sim, mas está um pouco mais baixo, né? É porque agora eu tive que tirar meu fone, porque meu fone, por algum motivo, ele morreu. Mas Mas vocês está me dando para ouvem? ouvir. Então, estamos ouvindo. Tá bom. Então, assim, então a gente vai ter o pior dos dois mundos. A gente vai ter o regime de competência ordinariamente, mas se eu receber antes do regime de competência, eu vou ter que pagar o imposto, tá, Fernando? Então, vamos ter. Por isso que eu digo que a gente precisa se preparar e se preocupar com o fluxo de caixa, que para mim é uma. E vejam, quando vocês forem se preparar para o fluxo de caixa, minha sensação, meu conselho para vocês, é importante vocês pensarem no mês a mês da nova implementação. Porque eu vou ter no começo, eu vou estar faturando já coisas que eu comprei no mês anterior, antes da incidência de BS-CBS, portanto não vão me dar crédito, porque diferente de quando veio PIS e COFINS não cumulativos, eu tinha a possibilidade de me creditar do estoque de abertura. Não sei se vocês lembram disso. Quando veio o PIS e COFINS não cumulativo, eu tinha um estoque ali comigo e eu tive a possibilidade de me creditar do meu estoque de abertura. Não vai ter o estoque de abertura de BS-CBS, não vai ter esse crédito no estoque de abertura. Então, quando vocês forem projetar o fluxo de caixa, pensa nisso. Eu estarei emitindo notas fiscais, recolhendo eventualmente BS, CBS sem recebimento nenhum e eventualmente sem uma base de crédito importante. Então, é importante pensar nisso, tá? Se tiver devolução é tratada como é hoje, vai ser devolução de vendas, eu vou conseguir abater do IBS e CBS devidos, tá? Quando o governo precisar de caixa, pode acontecer bug no sistema. Pode. Enfim, a gente tem um cenário pela frente que vocês percebem isso? É isso é importante vocês perceberem. O cenário demanda planejamento, demanda previsão, então é importante vocês preverem o que vai acontecer no fluxo de caixa da empresa. Vai afetar o fluxo de caixa. Talvez para alguma empresa até melhore, mas vai afetar. Não tem jeito. Então vocês precisam saber como vai afetar para saber como se programam. Vai afetar o preço. Vocês precisam ter previsibilidade de como o preço vai ser afetado. E a mudança na formação do preço de 2027 até 2033, ela vai ocorrer ano a ano. Cada ano a sua carga tributária vai mudar. Cada ano o seu preço tem que mudar. Cada ano a sua demonstração de resultado, o seu estoque de produtos, o seu custeio e as suas despesas vai mudar. É ano a ano. Se não se planejar, não vai conseguir navegar por essas águas turbulentas. Vamos sair melhor dessa tempestade depois de 2033? Vamos. Vamos sair melhor. Tem alguns créditos presumidos, sim, Thiago, mas eu acho que eles não têm ainda o mesmo efeito que existia no crédito de abertura de PIS e COFINS. Acho que a gente ainda vai ter um período aí de transição que vai ter um impacto importante, tá? Espera aí que agora não tô... Pronto, mudei. Então vamos lá, seguindo aqui, até por conta do tempo. É,
Como eu já falei para vocês, a gente tem alguns regimes especiais, então a regra vai ser esses 27,5%, 28%, com a possibilidade de apropriação de crédito praticamente integral. Quais são os principais setores que vão ter tratamentos específicos? Serviços financeiros vão ter tratamento específico, plano de saúde, concurso de prognóstico. Quando eu falo de concurso de prognóstico, isso inclui as bettings, tá? Então, betting vai ter um regime próprio, um regime específico, combustíveis, operações com bens imóveis e serviços profissionais. Em serviços profissionais, médico, advogado, engenheiro e assim por diante. Esses regimes diferenciados, o que que eles significam, né? Eu posso ter uma sistemática diferente de débitos e créditos, uma base própria, né? E eu posso, para a Bet, por exemplo, o que que é a receita da Bet? Não é tudo que ela recebe, é tudo que ela recebe menos o que ela paga de prêmios, tá? E a gente pode ter reduções de alíquota, redução em 30%, em 60%, em 70%. Então, como eu falei para vocês, advogados, por exemplo, os serviços profissionais em geral, têm uma redução de alíquota em 30%, tá? Eu já adiantei para vocês também, quem estiver no Simples vai ter que fazer uma opção. Qual que é a opção que vai ter que ser feita? Ou eu apuro IBS e CBS no regime regular, significa o quê? Que eu posso tomar crédito das minhas aquisições e o meu cliente pode tomar crédito também, desde que ele também pague IBS e CBS, ou eu pago IBS e CBS dentro do Simples. Significa que eu não posso tomar crédito de IBS e CBS e vou pagar uma alíquota menor de IBS e CBS dentro do Simples. Em compensação, meu cliente só vai poder tomar crédito daquela fraçãozinha de BS-CBS que tiver dentro da minha guia do Simples, tá? Então, e é o que eu falei para vocês. Quem tem fornecedor que está no Simples Nacional vai ter que orientar seu cliente, seu fornecedor. O que que é melhor para você? Se você quer o Simples normal, o regime normal do Simples, ou o regime regular de BS-CBS. Então, é uma conversa que precisa ser tida. À primeira vista, obviamente que tem que fazer conta. À primeira vista, o que que me parece? Empresas do Simples, que tem cliente pessoa física ou entidade imune, não faz sentido estar no regime normal de BS-CBS, porque a alíquota vai subir muito. Provavelmente, tá? Lembrando, tem que olhar para a sua margem de lucro, tem que olhar para a sua demonstração de resultado. Não se fiem, não confiem em nada que seja muito genérico. Tem que fazer conta. Em princípio, se você estiver vendendo para pessoa física ou para entidade imune, o regime simplificado do Simples deve ser melhor. Por outro lado, se você estiver no meio da cadeia, se você estiver fornecendo para outra pessoa jurídica, se você estiver fazendo uma operação B2B, muito provavelmente o regime regular, ordinário de apuração de BS-CBS com débitos e créditos vai ser melhor. Bom? Aí, aqui alguma lista de regimes diferenciados, quem são os imunes, né? E o que acontece com eles. Quem é imune não pode tomar crédito, como eu já disse. Se discutiu a possibilidade de ter uma isenção, uma imunidade também nas vendas para essas entidades imunes, mas isso não foi aprovado. Alguns produtos aqui que estão com alíquota zero. Cesta básica, alguns dispositivos médicos, alguns medicamentos, tem uma lista, tá? Então, isso tudo está. Por que alguns? Vocês vão ver que alguns dispositivos médicos estão com alíquota zero, outros estão com redução outros estão com redução de alíquota. Porque tem uma lista que diferencia quais medicamentos estão com alíquota zero, quais medicamentos estão com redução de 60%. Compostos para nutrição interal ou parenteral, hortícolas, frutas e ovos, e instituição de ciência e tecnologia sem fins lucrativos, entre outras, estão alíquota zero. Aí tem uma lista aqui do que está reduzido em 60%. Principal, serviços de educação e de saúde. Plano de saúde também entra nessa. Alguns dispositivos médicos e alguns medicamentos, ora tem alíquota zero lá, ora tem redução de 60% aqui. E assim, insumos agropecuários e agrícolas
tem redução de 60% e assim por diante, tá? Aí tem a listinha para vocês. Depois o pessoal da GK pode circular esse material e dividir esse material com vocês. Algumas reduções, tem uma possibilidade de redução em 40% das alíquotas para serviço de hotelaria, para transporte regional, transporte aéreo regional, transporte coletivo ferroviário e transporte público. E serviços profissionais tem uma redução em 30%, tá? Como advogados, engenheiros, médicos, assim por diante. Resumidamente aqui, como é que vai funcionar esse período de transição que eu falei que vai até 2033? Ano que vem, a gente começa um período de testes. Como é que vai ser esse período de teste? Eu vou ter uma alíquota de BS e CBS combinada de 1%. Pode ser, provavelmente, eu não vou nem ter que pagar 1% de BS e CBS. Eu só tenho que apresentar as minhas obrigações acessórias e isso vai ser suficiente para eu não ter pagamento de BS e CBS. Mas se não tiver, se eu precisar pagar o IBS e CBS, porque o governo ainda não regulou isso direito, se eu precisar fazer esse pagamento, eu vou poder compensar isso com o COFINS devido. Então, a gente não precisa se preocupar, eventualmente, com o efeito caixa no ano que vem. Efeito caixa começa em 2027. Então, a partir de 2027, PIS, COFINS e IPI estão isentos. Eu começo a ter CBS, que é o tributo da União. Eu começo a ter CBS, ou vou ter CBS integral, sei lá, 10%, coisa parecida, mas não tenho ainda IBS. Portanto, em 2027 eu vou ter a CBS, não tenho mais PIS/COFINS, mas eu continuo tendo ICMS e ISS. Isso vai ocorrer durante 27 e 28. Em 29 eu começo a transição de ICMS e ISS. Essa é a transição que vai ser mais longa. Eu começo a transição reduzindo 10% de ISS e de ICMS por ano e aumentando 10% de BS por ano. Desse jeito aí, ó, 2029, 10%, 2030, 20%, 2031, 40%, ou, perdão, 2031, 30%, 2032, 40% e 2033, 100% de BS. Na mesma medida, vai reduzindo o ICMS e o ICMS. Vai reduzir 10% de ICMS e ICMS, de modo que eu vou cobrar 90%. Vai reduzir 20%, vou cobrar 80%. Vai reduzir 30%, vou cobrar 70%. Vai reduzir 40%, vou cobrar 60%. E em 33 não tem mais ICMS e ISS. Qual a consequência disso? Todo ano eu preciso eventualmente reajustar meu preço. Todo ano eu vou ter uma mudança na minha composição de custos ou despesas, tá? Então, a partir de 2033 é quando eu terei essa transição encerrada. Então, vocês vejam que durante alguns anos a gente vai ter oscilações anuais aqui. 26 vai ser só teste, vai ter obrigação acessória, os contadores vão ter bastante dificuldade, não sei se vão ter dificuldade, vão ter bastante trabalho. 27 tem efeito já, pode ter efeito caixa de fato, com a extinção de PIS e COFINS e PEI para a maior parte das coisas, e com a vinda da CBS, depois outra virada em 2029 que vai até 2033. Falando só um pouquinho aqui acho que a gente já falou do split payment, né? Então a gente pode ter um regime inteligente de split payment, no qual está tudo pronto e eu não vou ter os riscos de duplo recolhimento tão absolutamente mitigados, minimizados e reduzidos. Eu posso ter uma forma simplificada de split payment, que seria o quê? Eu vou atribuir eu não, o governo vai fazer isso. Eu falo, ó, o sistema não está pronto ainda, então vamos fazer o seguinte: todo mundo faz o split payment de 15%, ou de 10%, ou de 1%, ou de 2%, sei lá, ele vai definir uma alíquota. Porque ele não vai ter ainda naquele momento o sistema todo rodando absolutamente azeitado. Pode acontecer isso.
Seria o split payment simplificado. E pode ter uma outra possibilidade, se o sistema não estiver no ar, se não estiver em vigor, se não estiver adaptado, ainda em que eu vou lá, eu, adquirente, vou lá e faço um recolhimento separado. Não está claro ainda como isso vai acontecer, mas pode ser que isso tenha que acontecer, tá? Que eu faça recolhimentos, eu, adquirente, tenha que fazer um recolhimento sem que ele seja automatizado por uma instituição de pagamento ou por um banco. Pode ser que isso aconteça. Enfim, para resumir, em relação à reforma tributária sobre o consumo, acho que é importante a gente ter cuidado e planejamento e previsão com relação ao que vai acontecer. A gente pode ser beneficiado, a gente pode ser prejudicado. Mas para a gente navegar nesse momento da melhor forma possível, é importante olhar os efeitos, pensar nos efeitos e planejar para enfrentar os efeitos com calma e com tranquilidade, tá? Perdão, acho que com relação tem mais um aspecto aqui importante com relação a empresas patrimoniais que eu vou falar rapidamente. Muitos empresários têm empresas patrimoniais que têm imóveis dentro, que têm veículos dentro, às vezes barco, lancha, aeronave e tal. Muita gente hoje mistura o patrimônio da pessoa jurídica com a física, com essas empresas patrimoniais. Então eu sócio, uso o imóvel da empresa para morar. Eu sócio, uso a casa de campo. Eu sócio, uso a casa da praia. Eu uso o carro e não pago aluguel de nada. Tem dois problemas com isso. Primeiro problema, fazendo isso, você está incorrendo em confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial? Um credor, se perceber isso, identificar isso, pode esquecer a personalidade jurídica dessa sua empresa patrimonial e alcançar seus bens lá dentro. Esse é um ponto. Além disso, a partir da reforma, a Receita Federal vai poder arbitrar um aluguel para esses bens que você usa. Arbitrando esse aluguel, vai cobrar IBS e CBS sobre isso. E além de arbitrar um aluguel, tem uma outra disposição que é contraditória até, mas que eu não tenho dúvida nenhuma que a Receita Federal vai aplicar as duas. Além de arbitrar o aluguel, ele poderia glosar os créditos desses mesmos bens que a pessoa física está usando, que a pessoa física do sócio está usando. Então pode sair mais caro a emenda do que o soneto. O que a gente recomenda, então? Bem de uso pessoal tem que ter algum tipo de contrato de aluguel, contrato de locação, contrato de mútuo, tá? Com valores de mercado. E é importante ter registros contábeis claros aí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente vai seguir agora para a tributação, dar um resumo para vocês rapidamente, só eu sei que o tempo está se esgotando, da tributação de altas rendas, tributação de dividendos. Antes da gente ir para lá, queria saber se alguém tem alguma pergunta a fazer com relação a IBS, CBS e a reforma do consumo. Acho que não tem nenhuma outra pergunta no chat, né, Bruno? Acho que não, doutor. Acho que pode seguir. Pessoal, se vocês quiserem também deixar, aí nós compartilhamos por e-mail depois, doutor. E aí vocês Combinado. respondem, pode ser? Claro, combinado. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho então da tributação do que a gente está chamando aqui. A gente não, o governo está chamando de tributação de altas rendas. Então, a tributação dessas altas rendas, que é basicamente tributação de dividendos, ela vai ocorrer em dois momentos. Como acontece com o salário hoje, né? O salário, com o prolabore, a gente já tem uma tributação dividida em dois momentos. A gente tem uma tributação na fonte, ou seja, a empresa que paga o rendimento retém, e tem uma tributação no ajuste anual. Altas rendas vai ser a mesma coisa. Conceito de altas rendas. Se eu tiver rendimento de dividendo, por exemplo, eu tenho que ter uma tributação de pelo menos 10%. Esse é o conceito que eles estão querendo implementar. Na prática, como é que isso vai acontecer? Se eu tiver pagamento de dividendos da pessoa jurídica para a pessoa física, em valores que superem R$ 50.000 por mês, eu vou ter uma retenção de 10%. Não importa se eu dividir em 2, 3 pagamentos. Então, se eu fiz pagamento, sei lá, de 30 mil em dia 10,
mais 30 mil dia 20, mais 30 mil dia 30 para a mesma pessoa, título de dividendos, eu somo 90 mil reais e vou aplicar 10% sobre tudo. Não é só sobre o que exceder 50 mil. É sobre o pagamento inteiro. Então, se eu paguei 90 mil, vou reter 9 mil reais, 10% disso. E é 10% flat, alíquota fixa, não tem alíquota progressiva. No ajuste anual, aí sim eu vou ter uma alíquota flexível. Como é que vai funcionar essa alíquota flexível? Até 600 mil reais por mês eu não preciso fazer ajuste. Por ano, perdão. Até 600 mil reais por ano eu não preciso fazer ajuste. Acima de 1.200.000 reais por ano, a minha alíquota será de 10%. Entre 600 mil reais e 1.200.000 reais por ano a título de dividendos, eu vou ter uma alíquota variável, que vai variar linearmente de 600 mil a 1.200.000, vai subir, vai aumentar de 0 até 10% nesse intervalo de 600 mil a 1.200.000 reais. A fórmula está na tela para vocês, mas resumindo, a cada 6 mil reais a mais que eu receber, além dos 600 mil, a minha alíquota sobe 0,1%. Então, se eu receber 606 mil reais, eu vou ter uma alíquota de 0,1%. Se eu tiver 612 mil reais, a minha alíquota vai ser de 0,2%. Isso vai progredindo linearmente até chegar em 1.200.000 reais com 10% ao ano. Então, esse pacote que está dentro dessa alíquota mínima, eu vou somar uma série de rendimentos, não é só rendimento de dividendo. Então, vou somar rendimento, eu vou somar salário, eu vou somar prolabore, eu vou somar aluguel recebido na pessoa física, tudo isso compõe o bolo das minhas receitas. O que que não entra nisso? Ganho de capital não entra nisso. Tudo isso que eu estou falando, gente, é como está no projeto, tá? Pode ser que o projeto seja aprovado de forma diferente. Estou falando como está na última versão do projeto que está no Senado para ser votado. Então, não entra ganho de capital, não entra rendimento de LCI, de LCA, de CRI, de CRA, de LIG, não entra esses rendimentos, não entra rendimento recebido acumuladamente, não entra indenização por dano material, moral, lucro cessante, e assim por diante. Tem uma listinha ali resumida do que não entra. Somei os rendimentos, incluindo salário, incluindo prolabore, incluindo dividendos. Somei os rendimentos no final do ano. Apliquei a alíquota de 10% e deduzi, abati desse valor aquilo que eu já paguei de imposto de renda na fonte sobre salário, sobre prolabore, aquilo que eventualmente já recolhi sobre aluguel e assim por diante. Eu vou chegar no valor positivo ou negativo. Ou seja, já recolhi mais imposto do que eu devia, já recolhi mais de 10% ou recolhi menos de 10%. Se eu já recolhi mais de 10%, aí sim eu vou abater aquele valor da retenção sobre os dividendos, e isso vai me gerar imposto a restituir. Se eu recolhi menos do que 10% sobre essas coisas todas, eu vou ter que complementar a diferença e aí, eventualmente, ter um recolhimento a mais para chegar nos 10%. Tem uma outra trava importante também, que é o seguinte: a soma da alíquota da pessoa jurídica de imposto de renda e contribuição social com esses 10% não pode superar, para empresas normais, 34%, para corretoras de seguros, sociedade de capitalização, 40%, e para outras entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 45%. Se superar esses montantes, eu tenho um cap. Então, a soma da alíquota da tributação dos dividendos com a alíquota da pessoa, a alíquota efetiva da pessoa jurídica. Como é que eu chego na alíquota efetiva? Eu considero quanto foi pago de imposto de renda e contribuição social e comparo isso com o meu lucro líquido do contábil do período, assim que eu chego na alíquota efetiva, tá? Então, a gente tem um limitador para essa alíquota aí. Aqui tem uma listinha para vocês dos rendimentos que não entram nessa conta. Como eu falei, LCI, LCA,
CRI, CRA, CDA, CPR financeira, LIG, LCD e assim por diante. FI, FIAGRO, indenização, depósito e por aí vai. Uma exceção importante que tem hoje, e sobre essa exceção, eventualmente, vocês vão precisar se preparar. Do jeito que a lei está hoje, ela fala assim, ó, os lucros apurados até 31/12/25 continuam isentos desde que você aprove formalmente por escrito a distribuição de lucro, a distribuição desses lucros até 31/12/2025. Portanto, precisa assinar o documento de alguma forma que a gente consiga comprovar essa assinatura. A data da assinatura precisa fazer isso até 31/12/25. Se eu fizer isso, em princípio, eu posso pagar esses lucros ou dividendos de forma isenta até 2028, de modo que eu poderia escapar da tributação. Mas o que acontece se eu não pagar até 2000, se eu não tiver caixa? E vai acontecer isso com a maior parte das empresas. O que acontece se eu não tiver caixa para pagar isso até 2028? Eu posso converter os dividendos a pagar em empréstimo, em mútuo, em empréstimo dos sócios para a companhia. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou tirar o meu lucro do meu patrimônio líquido, vou jogar para o passivo. Lucros a pagar, dividendos a pagar. Chegou perto do final de 28, não tenho ainda o caixa para pagar todos os lucros, eu faço um termo de inovação da dívida, faço um acordo entre sócios e pessoa jurídica, dizendo o seguinte, fala, olha, eu não tenho dinheiro para pagar ainda seus dividendos, então vamos converter esse dividendo a pagar em empréstimo, que eu vou pagar em 5 anos, 10 anos, 2 anos, aí vocês definem quanto tempo vai pagar. Qual que é a vantagem de fazer isso? Eu garanti a isenção daquele valor. Na conversão do empréstimo, hoje empréstimo de pessoa física para jurídica não tem IOF, de modo que eu vou conseguir ter um canal para retirar esse dinheiro da sociedade mesmo sem pagar imposto de renda, tá? Sendo muito franco com vocês, a redação tá ruim. A redação do projeto de lei tá ruim. Então, tem uma discrepância ali sobre como eu trato a retenção e como eu trato o ajuste. Só está claro que eu posso pagar até 2028 quando eu falo do ajuste. Não está claro quando eu falo da retenção. Quando eu falo da retenção, eu falo assim, nos termos, eu vou te deixar não reter sobre os rendimentos pagos dos lucros até 2025, nos termos aprovados na ata. Então, por conta disso, a gente aqui no escritório, não é unanimidade no mercado, mas a gente no escritório está tentando adotar uma postura mais conservadora para evitar risco para as empresas e para os sócios. Estamos adotando uma postura mais conservadora no seguinte sentido: se você for sociedade anônima, se você for SA, ou se for uma limitada com aplicação supletiva da lei das sociedades anônimas, nossa recomendação é que você faça a ata de distribuição de lucro até 31/12/25 e já converta nessa mesma data esse dividendo a pagar em mútuo. Essa é a nossa recomendação para evitar risco. Se você for uma limitada, em princípio, você pode estipular o pagamento até 2028, tá? Isso é o que a gente tem recomendado. Obviamente que aí cada empresa toma a sua própria decisão. Uma coisa que vocês precisam analisar é antes de fazer a deliberação, né? Quanto vocês precisam de patrimônio líquido para rodar a sua operação? Por quê? Às vezes você fornece para órgão público. Órgão público pode ter exigência de PL mínimo. Ou você fornece para grandes empresas que vão olhar para o seu PL para ver se você tem capacidade de fornecer mesmo. Ou, por algum motivo, algum tipo de contrato com banco, com fornecedor, com cliente, ou seja lá com quem for, ou investidor, às vezes, você precisa manter determinados índices de liquidez no seu balanço. Então, você tem que olhar para isso antes de decidir quanto você delibera a distribuição de lucros. Então, deliberar a distribuição de lucros é uma alternativa. Outra alternativa, você fala, não, eu não posso deliberar todo o lucro para distribuição.
Senão, meus clientes param de comprar de mim, senão eu não consigo fornecer para o órgão público. Então, o que que você faz? A parte que você quer deixar no seu PL ainda, você aumenta o capital social, você capitaliza aqueles lucros. Ainda é isenta a capitalização de lucros, e você fazendo isso, você aumentou o custo de aquisição das pessoas físicas. Então, você meio que carimbou aquele capital social, você vai poder um dia reduzir e também não pagar imposto sobre aquilo, tá? Então, são essas duas medidas, ou essa medida que é a deliberação. Ah, uma outra coisa. Eu, sinceramente, acho absurdo ter que deliberar a distribuição de lucros em 31/12 de 25, deliberar a distribuição de lucro do próprio ano, sendo que o ano mal nem encerrou ainda, né? A maior parte das empresas não vai ter balanço fechado ainda. Então, o que que a gente está sugerindo nesses casos? Faça uma ata dizendo, olha, eu estou deliberando a distribuição de todo o lucro apurado em 31/12 de 2025. Essa é a deliberação que a gente tem recomendado, sabendo que 99% das empresas não vai ter balanço encerrado até 31/12 de 25. Mas acho que é o que dá para fazer hoje, tá? Algumas... Já vou encerrar, tá, Orlando? Não vou nem passar por tudo aqui, só queria chamar a atenção para vocês de uma coisa. Muitos clientes nossos têm procurado a gente no seguinte sentido, falar, você vai ter tributação de dividendo agora? Vou transferir a maior parte de despesa da pessoa física para a pessoa jurídica. Vou colocar despesa com mercado, vou colocar despesa com babá, vou colocar despesa com jardineiro, vou colocar despesa com empregado doméstico, tudo para dentro da pessoa jurídica. Tem risco fazer isso. É importante vocês saberem isso. Tem risco. Um monte de gente vai fazer. Tenho absoluta certeza que a Receita Federal não vai ter braço para fiscalizar todo mundo. Então, um monte de gente vai fazer e não vai ser pega. E economizou esse dinheiro, de fato. Mas alguns desses que vão fazer serão sim pegos, serão fiscalizados, serão autuados e a chance de defesa não é muito boa. E a gente não tem ainda hoje clareza de como a Receita Federal vai autuar isso. Ela tem alguns caminhos. Ela pode dizer, isso aqui é distribuição disfarçada de lucro, vou requalificar e vou cobrar 10% sobre isso. Mais multa, mais juros. Tá barato. Uma outra possibilidade da Receita Federal qualificar. Se for pagamento para sócio, que é também administrador, ele pode dizer que isso são fringe benefits, que são benefícios indiretos. Tributo, imposto de renda na fonte, mais contribuição previdenciária. Aí já não é mais 10%. Aí eu já estou falando de uma carga tributária que beira 50%, vai para 47,5%. Ou, pior de tudo, ele pode considerar que isso é um pagamento sem causa. Pagamento sem causa é indedutível se eu tiver no lucro real e ter 35% de retenção na fonte exclusiva com o reajustamento da base de cálculo, ou seja, o 35% é por dentro, ou seja, 35% viram 53% de carga tributária, mais multa, mais juros. Então, meu recado para vocês, vai ter um monte de gente que vai fazer, um monte de gente não vai ser pega. Se for pego, a emenda pode sair muito mais caro que o soneto. Tem que ver se você está realmente disposto a correr esse risco. Eu acho que, pelo tempo, Orlando, vamos encerrando por aqui. Acho que já deu para dar um norte, pelo menos. Aqui Perfeito. a gente ia falar de algumas alternativas para mitigar os efeitos, mas acho que já deu para dar um norte e uma notícia de como as empresas precisam se preparar agora para tentar evitar, pelo menos para os lucros até 31/12 de 25, os efeitos na carga tributária, tá? Aí, se alguém tiver qualquer pergunta, seja com relação a IBS, CBS, seja com relação à tributação aqui dos dividendos, eu continuo à disposição aí, volto a palavra contigo, Orlando, agradecendo mais uma vez, você e a GK. Ô, Ju, Oi, Orlando. Quer falar alguma coisa ou eu posso dar andamento? por favor. Então tá bom. Pessoal, primeiro de tudo quero agradecer Dr. Ricardo, Dr. Bruno pela disponibilidade, pela parceria imensa, né, que a GK tem com o PK. PK que tem diversas especialidades além do tributário, né? Atende em várias áreas. Então, contem, porque é um escritório realmente muito experiente. Vocês viram aí o nível, né, de conhecimento através dessa apresentação, que foi realmente muito didática, muito esclarecedora.
Então, quero agradecer muito a vocês. Agradecer Nauta também. Júlio, obrigada pela parceria, pela iniciativa, sempre junto conosco também. Léo, você consegue colocar os nossos contatos, por favor, na tela? Bom, falando um pouquinho de AGK, para quem não conhece a AGK Corretora, nós somos uma instituição autorizada pelo Banco Central a atuar no mercado de câmbio há mais de 30 anos. Realmente nós somos especializados na área de comércio exterior. Temos, inclusive, uma especialização agora também nessa parte de direito alfandegário. Então, contem conosco, né? Temos especialistas no câmbio já há mais aí de 50 anos, falando da história do Orlando e do Ivan, que são os nossos sócios diretores, e vem aí agregando sempre muito conteúdo, essa parte educativa que é muito importante, né? E promovendo essa assessoria que as empresas precisam, realizando operações de comércio exterior, importação, exportação, financeiro, turismo, contratos limitados a $500 mil, como na intermediação, ou junto a bancos parceiros acima disso. Por que ser um cliente AGK? Junto aos nossos parceiros estratégicos, como esses que vocês veem aqui, promovemos as soluções em negócios internacionais com o objetivo de reduzir custos e agilizar processos, garantindo assim aos nossos clientes a certeza de bons negócios.